Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula de matemática e nessa aula nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é o assunto de estatística. Nós já estudamos gráficos e tabelas, estudamos medidas de tendência central, média, mediana e moda. E na aula de hoje nós vamos resolver questões da prova de matemática do Enem de 2015 sobre as medidas de tendência central, média, mediana e moda. Então, é isso. Vamos começar. Bem, pessoal, a questão 1 diz o seguinte: 5 amigos marcaram uma viagem à praia em dezembro. Para economizar, combinaram de ir num único carro. Cada amigo anotou quantos quilômetros seu carro fez, em média, por litro de gasolina nos meses de setembro, outubro e novembro. Ao final desse trimestre, calcularam a média dos 3 valores obtidos para escolherem o carro mais econômico, ou seja, o que teve a maior média. Os dados estão representados na tabela. Então, pessoal, nós temos aqui uma tabela com os 5 carros, desempenho médio mensal, quilômetro por litro, no trimestre, setembro, outubro e novembro. Então, o carro 1 em setembro fez 6,2, em outubro 9, em novembro 9,3. Esses são os dados para o carro 1. Então nós temos aqui os dados para cada carro, do carro 1 até o carro 5. Então são os dados coletados e organizados nessa tabela. Qual carro os amigos deverão escolher para a viagem? Bem, pessoal, a questão quer saber qual é o carro mais econômico, né? Eles precisam escolher o carro mais econômico, ou seja, o que teve a maior média. Então, como fica a resolução da questão? Bem, é uma questão de estatística que envolve as medidas de tendência central e, nesse caso, como está aqui no enunciado da questão, envolve média. Então, nós vamos ter que calcular a média desses valores informados na tabela. Então, nós vamos ter que calcular a média dos 3 valores para o carro 1, os 3 valores para o carro 2, os 3 valores para o carro 3 e assim por diante até o carro 5. Então, nós vamos calcular a média para cada carro. O carro que obter a maior média será o carro mais econômico e o carro escolhido. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, vamos para a resolução dessa questão. Então, vamos lá. Vamos calcular a média de cada carro. Então, o objetivo da questão é determinar a média, escolher a média maior. Então, esses dados que estão aqui são esses dados aqui da tabela para cada carro. Então, nós vamos calcular a média dos 3 valores. Lembrando que a média é o somatório dividido pelo total. Então, nós vamos somar os 3 valores e dividir por 3. Então, vamos lá. Para o carro 1, nós vamos somar os 3 valores e dividir por 3. O somatório dos 3 valores é igual a 24,5. 24,5 dividido por 3 é igual a 8,166666. Então, nesse caso aqui eu vou pegar 2 casas decimais. Então, eu vou colocar aqui 2 casas decimais. Então, 8,16 é a média para o carro 1. Para o carro 2, somatório dos 3 valores do carro 2 dividido por 3. O somatório é igual a 23 e 23 dividido por 3 é igual a 7,66. Agora vamos para a média do carro 3. Somando os 3 valores do carro 3 e dividindo por 3. O somatório é igual a 26 e 26 dividido por 3 é igual a 8,66. E agora a média do carro 4. Soma os 3 valores e divide por 3. O somatório é igual a 24,5 e 24,5 dividido por 3
é igual a 8,16. E por último, o carro 5. Somando os três valores do carro 5 dividido por 3, nós temos que o somatório é igual a 24. 24 dividido por 3 é igual a 8. Bem, calculamos as médias dos 5 carros e o carro que obteve a maior média é o carro 3, com 8,66, a maior média. Então, essa é a resposta da questão. O carro mais econômico é o 3 e a resposta da questão é o item C. O item C, que diz que o carro escolhido é o carro 3, que é o mais econômico, porque obteve a maior média. Então, uma questão tranquila que envolve cálculo da média, uma questão simples de estatística. E essa é a resolução. Vamos para a próxima questão. Bem, pessoal, questão 2, vamos lá. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Então, nós temos aqui uma tabela com as raias de 1 até raia 1, né, até a raia 8, e uma outra linha, né, primeira linha, os valores de cada raia e os tempos de cada atleta em segundo. Então, aqui o atleta que está na raia 1, ele fez 20,90, o atleta na raia 2, 20,90, na raia 3, 20,50 e assim até a raia 8, que o atleta que está aqui nessa raia 8 fez 20,96. A mediana dos tempos apresentados no quadro é... Então, pronto, a questão pede o cálculo da mediana. É uma questão também de estatística, que envolve as três medidas de tendência central. Nesse caso, o cálculo da mediana. Então, nós vamos usar a mediana para resolver a questão, já que é o que a questão pede, né? A mediana dos tempos. Então, nós vamos pegar esses valores aqui, os tempos de cada atleta. Bem, pessoal, questão de mediana, duas coisas que nós vamos pensar. A primeira, e super importante, é toda questão de mediana, os dados precisam ficar em ordem, organizados em ordem, certo? Então, sempre colocar os dados em rol. O que é isso? Colocar os dados em rol é organizar os dados, ordenar os dados. Então, nós temos sempre que colocar esses dados em ordem crescente ou ordem decrescente, mas eles precisam ficar em ordem. Então, é a primeira coisa que nós vamos fazer. E depois nós vamos observar duas coisas. A quantidade de valores pode ser um número ímpar ou pode ser um número par. Aqui nós temos quantos valores? Se vai da raia 1 até a raia 8, nós temos 8 valores. E 8 é um número par. Então, para a mediana, a gente tem que observar isso. Se os valores, a quantidade de valores for um número ímpar, quando a gente organizar em rol, vai sobrar um único termo no centro e mediana é o termo central. Então, vai sobrar só um termo no centro e esse valor, depois de organizado em ordem crescente, o valor que está no meio é a mediana. Então, quando a quantidade de valores for um número ímpar, vai sobrar um valor no centro. A outra opção é quantidade de valores par. Quando a quantidade de valores for um número par, não tem como sobrar nenhum valor no meio, porque uma quantidade par vai ficar metade de um lado e metade para o outro, que é no caso da questão 2. Nós temos 8 valores, uma quantidade par. Então, não vai ficar um termo no centro. Nós vamos ter que pegar os dois termos, vão ficar dois termos no centro. Então, nós temos que pegar os dois termos centrais e calcular a média desses dois termos. Então, são essas duas observações. Colocar os dados em ordem e observar se tem uma quantidade par ou uma quantidade ímpar de dados. Então, é isso. Observando esses dois valores, vamos para a resolução da questão. Bem, pessoal, vamos lá. Primeiro, vamos organizar os valores em ordem crescente, certo? A primeira coisa é colocar em ordem. Temos aqui da raia 1 até a raia 8, os valores não estão em ordem, então nós vamos pegar aqui e colocar do 20,50, depois 20,60, 20,90, 20,96. Vamos colocar
esses dados em ordem. Então, tá aqui, ó, 20,50, 20,60, 20,60, 20,80, três valores aqui iguais a 20,90 e, por último, o maior valor, que é 20,96. Então, todos os dados da tabela estão organizados em ordem, e nesse caso, ordem crescente. Como temos uma quantidade par de valores, são 8 dados, 8 valores. A mediana será a média dos termos centrais. Então, nós não temos um único termo aqui no centro, temos dois, porque é uma quantidade par de valores. Então, nós vamos pegar os dois termos centrais, a gente faz assim, como são 8 valores, ficam 4 para um lado, 4 para o outro. Nós pegamos aqui, ó, os dois valores centrais que estão aqui, ó, com essa anotaçãozinha aqui, com essa marcação. Nós pegamos os dois valores centrais e calculamos a média. Então, vamos pegar e calcular a média dos termos centrais. Essa será a nossa mediana. Então, quais são os valores centrais? O 20,80 e o 20,90. Então, a gente pega esses dois valores, faz o somatório e divide por 2. Então, quanto é que dá 20,80 mais 20,90? É igual a 41,7. E 41,7 dividido por 2 é igual a 20,85. Ou seja, a mediana desses valores é igual a 20,85. Resposta da questão é o item D. Então, a mediana desses valores é 20,85. Bem, essa é a resolução dessa questão sobre mediana. Lembrando que toda questão de mediana você vai observar que a mediana é o termo central, você vai olhar para o termo central. Mas para você fazer isso, você vai ter que organizar os dados em ordem crescente ou decrescente. Se a quantidade for um número ímpar, olha para o termo central, é a mediana. Se for uma quantidade par, faz a média dos dois termos centrais. É isso, questão de mediana bem tranquila também. Vamos agora continuando, próxima questão. Bem, pessoal, próxima questão, questão 3, diz o seguinte: uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Então, pessoal, temos aqui um gráfico com a frequência de ocorrência, ou seja, essa frequência aqui é o quantitativo de vezes que esse dado apareceu, essa relação entre esse eixo com esse eixo aqui, que é o eixo das idades. Então, o que significa aqui? Ó, que um aluno com 9 anos de idade tem uma frequência de 21. Então, são 21 alunos com 9 anos de idade. 12 anos de idade. 12 anos de idade vai até o número 15. Então, frequência de 15. 15 alunos com 12 anos de idade. E aqui, próxima idade, 18 anos. 18 anos a frequência 12. 12 alunos com 18 anos de idade. Esses são os dados do gráfico. Então, vamos para a pergunta da questão. Qual a moda das idades em anos dos entrevistados? Bem, pessoal, é uma questão sobre uma das medidas de tendência central, nesse caso, a moda. E o que é moda? Moda é aquele termo que mais aparece com mais frequência. Essa questão a gente resolve olhando para o gráfico. Então, se a gente for olhar para o gráfico, como ele quer a moda das idades, qual dessas três idades aparece com mais frequência? Esse 18 que tem 12 de frequência, esse 12, 15, ou esse 9 que tem 21 de frequência? O número maior de frequência é o 21. Então, o 21 se relaciona com 9, 9 anos é a moda das idades. Na questão 3, e a resposta é o item A. Então, vamos fazer uma resolução organizando tudo isso que eu falei na forma escrita, né? Então, fica assim. Resolução. A moda é a medida que aparece com mais frequência e nós temos, isso aqui foi o que eu acabei de falar, temos 12 alunos com 18 anos de idade, 15 com 12 anos de idade e 21 com 9 anos de idade. Então, aqui, ó, 18, 12, né? 18 anos de idade, 12, 12 anos de idade, 15, 9 anos de idade, 21 é o que está escrito aqui.
Significa também o que é isso aqui? Que o 18 aparece, esse 18 aqui, né? 18 anos de idade aparece 12 vezes. Esse 12 anos de idade aqui aparece 15 vezes, né? 15 pessoas. E a idade 9 anos aparece 21 vezes, ou seja, é a idade que aparece mais, se aparece mais, é a moda. Logo, a moda é 9 anos de idade e a resposta da questão é o item A. Então, turma, essa é uma questão sobre moda. Moda é aquele termo que aparece com mais frequência. Nós temos conjunto de dados que podem ser bimodal, trimodal, certo? Quando isso acontecer é quando valores diferentes aparecem com a mesma frequência, valores diferentes com a mesma quantidade de frequência aparecendo igual. Então, se tem dois valores iguais, a gente diz que é bimodal, tem duas modas. E dá para perceber isso no enunciado. Você consegue contar a quantidade de vezes que aquele termo aparece. Se tiver um outro número aparecendo também a mesma quantidade, é porque tem duas modas, podem ter duas modas ou três modas. E assim por diante. Nesse caso aqui só tem apenas uma moda, que é 9 anos de idade, porque 9 anos de idade aparece mais vezes, aparece 21 vezes, ou seja, é a idade que mais aparece. E a resposta da questão é isso. Questão sobre moda é bem tranquila também, é uma das tendências de medidas de tendência central mais tranquilas, é a moda. É só observar aquele termo que aparece com mais frequência. E é isso, esse assunto é bem tranquilo, um assunto de medidas de tendência central. Bem, pessoal, vamos continuar na próxima aula. Fiquem bem, tentem estudar, tentem resolver, né, a atividade que eu vou colocar também sobre esse assunto. As últimas atividades foram sobre o assunto de estatística, né, que envolve gráficos e tabelas, e as medidas de tendência central. A próxima atividade que eu vou colocar para vocês também é sobre medidas de tendência central. Então, tentem fazer todas as atividades, comentem lá as dúvidas de vocês. Fiquem bem, tentem se organizar para estudar todas as matérias, organizem um tempo para vocês de estudo. E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. E é isso.